Pronto, galera, voltamos agora para fazer a revisão da nossa aula 5.2, beleza? Então, de olho no quadro, vamos lá revisar os principais pontos abordados lá na nossa aula 5.1. Falamos aí sobre os movimentos da Terra e fusos horários. Explicamos movimentos de rotação, translação, falamos sobre o estabelecimento dos fusos horários. Quando a gente fala de movimentos da Terra, o primeiro movimento que nós iremos recordar é o de rotação, que é esse movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. E esse movimento ele é responsável pela alternância dos dias e noites e também pela diferença horária entre diferentes partes do planeta. Só lembrando que esse movimento de rotação ele é aproximadamente 23 horas, beleza? 56 minutos e 4,1 segundos. E arredondado aí 24 horas seria esse movimento de rotação. Falamos aqui da questão dos fusos horários. Por que nós precisamos aí do fuso horário? Padronização das horas conforme o movimento de rotação da Terra, essa padronização, e também de acordo com a incidência solar. A questão do estabelecimento dos fusos horários veio para facilitar a comunicação, o comércio nas diversas partes do planeta e também facilitar a programação das viagens nacionais e internacionais aí pelas companhias aéreas. Então essa padronização foi muito importante para a sociedade, porque desta forma a questão do sistema bancário, da comunicação, facilitou no mundo. Porque imagine só, galera, se cada país decidisse por acaso estabelecer seu horário, seria uma loucura quando a gente fala aí em relação à viagem. O Brasil é tal horário, na China é 5 horas a mais, 5 horas a menos. Então, aí esse movimento de rotação veio aí facilitar toda essa organização da padronização do horário mundial, que são os fusos horários. Vamos lá. Falamos também durante a aula sobre a questão dos fusos horários do Brasil. No Brasil, nós temos 4 fusos horários. O primeiro fuso horário do Brasil corresponde a essa região aqui do litoral do Brasil, nas ilhas Fernando de Noronha, Trindade, Martins Vaz. E essa área tem 2 horas de diferença em relação ao meridiano de Greenwich. Temos o segundo fuso horário do Brasil. Aqui é o primeiro. O segundo fuso horário do Brasil é o horário oficial do país, o horário de Brasília. E aí, a partir desse segundo fuso do Brasil, nós temos uma diferença horária em relação ao meridiano de Greenwich de menos 3 horas. Falamos também desse terceiro fuso, onde compreende essa região norte, parte do Mato Grosso também, e no Mato Grosso não, parte do centro-oeste. E esse terceiro fuso, nós temos aí o quê? Em relação a Greenwich, uma diferença de menos 4 horas. E o fuso do Brasil, que é o quarto fuso, vai ter essa diferença horária em relação a Greenwich de menos 5 horas. Então o Brasil tem 4 fusos horários no seu território. Esse primeiro fuso, nos graus dos fusos horários, corresponde ao grau 30. O segundo fuso do Brasil, grau 45. O terceiro fuso do Brasil, 60. Até onde Rondônia está localizada aqui, ó. Menos 3 horas em relação a Greenwich. E o quarto fuso do Brasil, o grau aqui é 75. 75 o grau do fuso horário, o quarto fuso do Brasil. Vamos lá, avançando para mais informações
sobre o outro movimento que falamos durante a aula, que é o movimento de translação. Esse movimento é o movimento da Terra agora em torno do Sol. O de rotação, lembrando, é o movimento da Terra em volta do seu próprio eixo. Agora a gente está falando de translação, que já é esse movimento que demora mais, que é responsável aí pelas estações do ano, que é a primavera, verão, outono e inverno, e também da questão do decorrer dos anos. Esse movimento de translação acontece em 365 dias, 5 horas, deixa eu pegar aqui, 5 horas e 48 minutos. E aí a gente adota por convenção de fuso horário 365 dias. E essas diferenças aqui de horas e minutos, a cada 4 anos, a gente vai ter o chamado ano bissexto, no mês de fevereiro. Mais um dia aí no mês de fevereiro. Falamos também sobre a questão do equinócio e solstício, que é decorrente a esse processo do movimento de translação. Só lembrando, galera, o seguinte, presta atenção aqui rapidamente, que nós temos aí os movimentos da Terra em volta do Sol, e em cada período que a gente marca aqui nesse mapa, nessa representação, a gente vai ter uma determinada estação. Por exemplo, no 21 de dezembro, o que está acontecendo? O hemisfério sul está recebendo uma quantidade maior de radiação sobre esta região do Trópico de Capricórnio. Então, aqui eu tenho, galera, verão no hemisfério sul e no hemisfério norte, que está recebendo menos radiação, luminosidade, a gente vai ter o inverno. Outro exemplo aqui, no dia 21 de junho, a gente tem um contrário. O Trópico de Câncer agora recebendo maior radiação, certo? E aí a gente vai ter verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Professor, e no equinócio? O equinócio é o contrário. A radiação está incidindo sobre a linha do Equador. Então, nesse processo de equinócio, a gente vai ter duração de dias e noites iguais nos hemisférios norte e sul. Mas aqui no dia 23 de setembro eu tenho o que, galera? No hemisfério sul a gente tem o outono e aqui no hemisfério norte a gente vai ter primavera. Beleza? Então, início do outono no hemisfério norte, no dia 23 de setembro, aqui, no hemisfério norte, a gente vai ter aqui o início, beleza? Do outono. E aqui no dia 23 de setembro a gente tem primavera no hemisfério sul, outono no hemisfério norte. Já no dia 21 de março a gente tem um contrário, a gente vai ter lá no dia 21 de março a seguinte formação. No hemisfério norte, a gente vai ter aqui o primavera. E já no hemisfério sul, a gente vai ter o outono, no dia 21 de março. Vamos lá, rapidamente para a gente finalizar, falamos também sobre as consequências. Então, aqui é importante saber que o equinócio, os raios solares, incidem aí perpendicularmente sobre a linha do Equador. Consequências, os hemisférios são iluminados igualmente. Então, a gente vai ter equilíbrio na duração entre dias e noites, mesma duração de dias e noites. Já o solstício, os raios vão incidir ou sobre o Trópico de Câncer, como mostrei para vocês há pouco, ou Capricórnio. Consequências, a gente vai ter iluminação de maneira diferente. Então, a gente vai, toda vez que está acontecendo solstício, a gente vai ter o desequilíbrio na duração entre os dias e as noites. Beleza? Então, são as revisões dos principais pontos. E agora é com vocês, galera. Vem aqui rapidamente, que eu já volto. Só vou tomar um café e já volto para fazer a correção da atividade. Valeu, galera. Tchau!
Pronto, galerinha, foi rápido demais. Voltamos agora para fazer a correção da atividade. De olho na tela, vamos lá. Atividade sala resolução. Questão 1. O movimento da Terra, responsável pelas estações do ano, é chamado: alternativa A, rotação; alternativa B, mutação; C, translação; e D, precessão; e a E, possessão. E aí, galera? Muito tranquilo. Só quer saber o movimento da Terra responsável aí pelas estações do ano. Falamos aí dos movimentos durante a aula responsável pela alternância de dias e noites e falamos de um movimento específico responsável pelas estações do ano, que é chamado aí, sem perca de tempo, translação. Então a resposta correta aqui, galera, alternativa C. Questão 2. É uma questão que fala sobre movimentos, novamente. Ao dividir os 360 graus, olha só, 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de pontinho, 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 o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um pontinho, 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 que você vai completar. Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser completadas respectivamente. Então, olha aqui, ó, você vai ter que ver o que traz sentido para essa explicação primeira e depois você vai completar o segundo espaço. Beleza? Então, alternativa A, translação em meridiano; B, translação em paralelo; C, rotação em círculo; D, rotação em fuso horário; e a E, latitude e longitude. Galera, tranquila demais essa questão. Então tá falando aí, ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de... Qual que é esse movimento responsável pela alternância dos dias e noites? A gente estudou. Então, latitude, não. Longitude, não. Porque quando a gente fala de latitude e longitude, estamos falando sobre coordenadas geográficas. Beleza? A alternativa A está falando que é a translação. Não, translação é responsável por solstícios, equinócio, 4 estações, mas não tem nada a ver com a questão da alternância de dias e noites, fuso horário, nada disso. Então não pode ser. A B também fala translação, a C fala sobre rotação em círculo, não falamos nada de círculo na aula, então a única alternativa que vai completar adequadamente, respectivamente, o enunciado é, olha só, pelas 24 horas de duração do movimento de rotação. O resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário. É só lembrar de Greenwich. Temos aqui, no sentido leste, 12 fusos horários. No sentido oeste, mais 12 fusos horários. Total, 24 horas, porque cada fuso corresponde a 1 hora. Questão 3. Marque a alternativa correta sobre as 4 estações do ano. Alternativa A. As estações do ano são bem definidas em todo o planeta. Falamos para você já sobre essa alternativa A. Você lembra? E aí, será que é verdadeiro esse enunciado ou não? Vamos lá, B. No outono, teremos desequilíbrio na duração entre os dias e as noites. Se eu estou falando de outono, aqui no outono não é solstício, aqui vai ser equinócio. E lembra que no equinócio nós temos a mesma duração de dias e noites. E aqui a alternativa está falando de desequilíbrio. C. No verão teremos equilíbrio na duração entre os dias e as noites. Não, é errado, não temos aqui
não teremos, porque no verão os dias serão mais longos do que as noites, beleza? E se for inverno, vai ser o contrário. Então a gente não tem equilíbrio, tem desequilíbrio. Alternativa D, o movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. E aí, será que é a D? E aí fala o seguinte, as estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. Claro que altera. Se for verão, se for inverno, a gente vai ter aquela característica daquele determinado período, daquela determinada estação. Então não tem nada a ver essa alternativa E. Então a nossa alternativa correta aqui vai ser a D. Beleza? Que esse movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Alternativa D, a nossa alternativa correta. Questão 4. Quando é meio-dia, nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França em 1 minuto para assistir ao pôr do Sol. A diferença espacial citada entre França e Estados Unidos do texto, tá, galera? É causada por qual característica física da Terra? A. Achatamento de suas regiões polares. B. Movimento em torno de seu próprio eixo. C. Arredondamento de sua forma geométrica. D. Variação periódica de sua distância do Sol. E a E. Inclinação em relação ao seu plano de órbita. E aí, galera, tranquilo. Falamos também durante a aula que tem um movimento que é responsável pela rotação, pela diferença de dias e noites. Então, eu tenho aí Estados Unidos e França. França está mais a leste e os Estados Unidos está mais a oeste. Então, a gente vai ter uma diferença horária e esse movimento, essa diferença horária é causada aí a partir do movimento de rotação da Terra, que é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Tudo certo? Questão 5. Na divisão do planeta em diversos fusos horários, acrescenta-se 1 hora a leste do meridiano de Greenwich e retira-se 1 hora a oeste desse mesmo meridiano, que é Greenwich. E aí a gente tem aí, retira-se 1 hora a oeste desse mesmo meridiano a cada quanto? É uma questão que já até marquei a resposta, é muito tranquila. Ele quer saber aqui de quanto graus a gente vai ter a mudança de 1 hora. Falei para vocês, nós temos 24 fusos horário, vamos colocar aqui Greenwich, e cada fuso, compreende a 15. A gente tem 0, 15, depois a gente tem 30, 45, até chegar 180 graus. Da mesma forma, no sentido oeste, 15, 30, 45, até chegar 180 graus. Aí ele está perguntando o seguinte, retira-se 1 hora oeste desse mesmo meridiano a cada. Então, se eu estou aqui na posição do oeste, a cada mudança de grau, se eu estiver indo no sentido oeste, vai diminuir 1 hora. Se eu estiver no sentido leste, vai aumentar 1 hora. Então, ele está perguntando de quantos em quantos graus há a mudança de 1 hora. De 1 hora, quando a gente fala dos fusos horários. Alternativa D, 15 graus. Está aqui, Se aqui é 11, só vai ser 12 quando chegar no 15. Só vai ser 1 da tarde quando chegar aqui, E assim vai mudando. Beleza? Se é 11 no meridiano, eu estou indo a oeste, só vai ser 10 quando eu estiver aqui no 15. Só vai ser 9 quando eu estiver aqui no 30. E assim vai diminuindo 1 hora a cada grau, no sentido oeste. Vamos lá, questão 6. A cidade de São Paulo está localizada no fuso de 45 graus de longitude a oeste. Sendo assim, em quantas horas a cidade de São Paulo está atrasada
em relação ao meridiano de Greenwich. Outra questão de fuso horário. Eu tenho aqui meridiano de Greenwich. Aqui eu tenho o primeiro fuso, que não passa no território do Brasil. Aqui eu tenho o segundo fuso, que passa já no território do Brasil, lá no Nordeste, Fernando de Noronha. E São Paulo está aqui, ó. Então, quantas horas em relação ao Greenwich temos em São Paulo, essa diferença horária? De 3 horas, ó. Que temos aqui a hora de São Paulo, por exemplo, se aqui é 8, ó. Se eu estou indo a leste, a gente vai ter, ó, no 30, 9, no 15, 10. No meridiano, aqui vai ser 11 horas. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3 horas de diferença a hora de São Paulo em relação ao meridiano de Greenwich. Beleza, galera? Então é isso, ó, galera. Tranquilas questões de coordenadas geográficas, fuso horário, rotação. E eu volto com vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Valeu, tchau!